Primeira pergunta. Qual a sua opinião sobre a qualidade do serviço prestado pelos motoristas? Olha bem, o serviço que a gente presta dentro da nossa ótica é o melhor possível. Logicamente que a gente entende que sempre tem o que melhorar, né? No universo de 400 motoristas, 400 funcionários, logicamente que possa ser que tenha alguns funcionários por algum motivo insatisfeito, ou naquele dia veio trabalhar e não estava se sentindo tão bem, que acaba em algum momento descarregando em algum cliente ou até maltratando, o que não justifica, né? Mas nós, como operadores e a gente que faz parte da administração da empresa, uma coisa a gente garante, que todos eles são treinados e orientados para poder prestar o melhor serviço possível dentro das condições que nos são colocados. E qual a sua opinião sobre o conforto e bem-estar proporcionado pelas empresas? Olha bem, nosso transporte é um transporte coletivo urbano. Então a gente segue o padrão dos ônibus, né, que tem no Brasil inteiro, né? Infelizmente, a cidade de Itabuna ela tem um problema histórico de ter uma malha viária deteriorada, de ter uma cultura que, para educar o motorista, e aí de forma geral, moto, carro particular, ônibus, qualquer um tipo de veículo, se coloca muitos quebra-molas. Ali a quebra-mola e buraco, infelizmente o conforto no transporte ele não é o mais adequado possível. Agora, infelizmente, muitas dessas razões não dependem da empresa em si, né? É a estrutura da malha viária que infelizmente proporciona um desconforto, né, ao andar de ônibus, né? Infelizmente. Eu estava conversando com a Dani e ela falou que a empresa fez uma pesquisa já sobre a opinião da população do que poderia ser melhorado. Ela falou que o que se repetiu muito, foi bem frequente, foi o pedido pelo Wi-Fi e ar-condicionado. E ela justificou que não seria viável. Na nossa pesquisa também a gente ouviu reclamar muito sobre a qualidade dos pontos em si, entendeu? Da estrutura do ponto. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Sim, claro. Olha bem, tudo que é colocado, tudo que é agregado ao serviço, isso gera um custo, né? Não existe nada de graça, né? Então, tudo que se agrega gera um custo, né? Eu tenho certeza que se houver alguma pergunta relacionada à tarifa, todo mundo vai dizer que a tarifa está cara, né? Porém, a tarifa de Itabuna hoje é uma das mais baratas da Bahia. Qualquer cidade do porte de Itabuna, a tarifa é muito maior. Ilhéus, desde o ano passado, é R$ 2,80. Em Itabuna, no ano passado, era R$ 2,20. No mesmo ano que aumentou para R$ 2,50. Então, assim, se a gente agregar qualquer serviço de Wi-Fi, de ar-condicionado, de qualquer outro serviço que seja, isso vai gerar um custo. E quem vai pagar essa conta? Tarifa de ônibus, ela funciona... ela é calculada de uma forma bem simples, aqui um exemplo bem simplório para que vocês entendam. É calculado como uma tarifa de condomínio. Quem mora em prédio sabe como é que é calculado isso. Então, você tem um prédio, você tem 10 apartamentos, você soma todas as despesas que esses 10 apartamentos produzem: elevador, segurança, portaria, serviços gerais, matéria de limpeza, água, luz, telefone, e deu um custo lá de R$1.000. Se tem 10 apartamentos, dividido R$1.000 por 10 apartamentos, vai ficar um custo de R$100 para cada apartamento. É assim que é calculada a tarifa de ônibus. Agora, o que é que acontece com a tarifa de ônibus de Itabuna? Por que é cara? Por que tem essa sensação que é cara? Hoje, 40% das pessoas que andam de ônibus não pagam passagem. 40% das pessoas que andam de ônibus de Itabuna não pagam passagem. Se esses 40% pagassem a passagem, a tarifa com certeza seria mais barata do que é hoje. Então isso acarreta no valor que a população reclama de ser alto, mas porém os custos também são altos. Sim, próxima pergunta. O que o senhor acha da higiene e limpeza dos ônibus do transporte? Bom,
Essa pergunta é bem interessante e toda vez que a gente tem a oportunidade, recentemente eu estava dando aula na faculdade de Ilhéus e eu sempre colocava isso para os alunos. A cidade de Itabuna é uma cidade limpa ou uma cidade suja? Uma cidade suja, todo mundo concorda. Se você entrar no shopping de Jequitibá ali, você não vê um papel de bala no chão. Eu particularmente nunca vi ninguém nem varrendo o shopping. Eu já vi enxugando porque molhou, mas varrendo eu nunca vi, não sei se você já teve a oportunidade de ver. Aí a pergunta é, por que a cidade de Itabuna é suja e o shopping é limpo? Se são as mesmas pessoas que andam nas ruas, andam no shopping. Então a pergunta do ônibus, eu vou responder dizendo o seguinte, é uma questão cultural. Infelizmente, as pessoas, elas se desfazem de papel, palito de picolé, casca de amendoim dentro do ônibus. E isso acaba provocando uma sujeira dentro do ônibus. Qual é o nosso compromisso? Isso a gente tem feito e a gente está disponível para poder provar. Todos os dias de manhã, os ônibus saem da garagem limpos, higienizados. Agora, durante o dia, os ônibus vão sendo sujos. Infelizmente, muito da sujeira provocada pela própria população que usa o ônibus. Na parte interna. Na parte externa, aí a gente volta a citar o mesmo problema da malha viária. Pouquíssimas linhas hoje em Itabuna, do sistema viário inteiro, ela tem a sua totalidade asfaltada. A maioria das linhas tem uma parte do seu trajeto que é sem pavimentação. Então o que é que acontece? Quando está chovendo, faz lama. O ônibus passa, suja toda a parte externa de lama, as pessoas pisam na lama, entram no ônibus e suja a parte interna também, e aí nesse caso não é culpa da população. Quando está fazendo sol, não faz lama, mas faz poeira. O carro também fica sujo do mesmo jeito. Então, quando você pega um ônibus no primeiro horário, pode ter certeza e vocês vão ter a oportunidade de comprovar isso. O ônibus vai estar limpo e higienizado. Agora, se você pega um ônibus de tarde, no final da manhã ou no final da tarde, é muito provável, a depender da linha que ele rode, do percurso que ele faça, que ele vai estar sujo. Então, respondendo a sua pergunta, com relação à higienização, a gente tem um compromisso e a gente efetivamente faz a higienização e a limpeza dos ônibus todos os dias. Infelizmente, durante o dia, durante o trajeto, o ônibus acaba sendo sujo por uma série de motivos que eu citei aqui, alguns deles. A próxima pergunta foi feita sobre a segurança do transporte público de Itabuna. E também o mesmo. Bom, o que a gente pode garantir, o que está ao nosso alcance, é a segurança com relação ao deslocamento, né? O motorista conduzir o veículo de uma forma segura, né? Não fazer curva acentuada, não fazer freagem brusca, não arrancar também de forma abrupta. Isso é o que a gente tem treinado, orientado e punido, inclusive, alguns que cometem esse tipo de infração. Com relação à segurança pública, infelizmente, isso é um problema muito complexo, que não está só presente nos coletivos, como em toda a sociedade. Aí, infelizmente, é um problema que é de Estado, não é nosso. A gente tenta tomar as precauções possíveis, mas, infelizmente, como a gente está falando aqui de um serviço essencial, então 3h30 da manhã sai o primeiro ônibus. E o último ônibus só recolhe às 23h40, ou seja, fica praticamente 24 horas operando. Então, a gente está sujeito aos riscos, né? Certo. Mais uma vez foi feito para o usuário, né? A pergunta foi quanto por média ele costuma esperar no ponto de ônibus o transporte. Aí estava entre 10 até 10 minutos, de 10 a 20, de 20 a 30 e mais de 30. Boa parte respondeu mais de 30. Aqui a gente tem
A gente respondeu mais de 50% respondeu. Você não vai mostrar não que a gente sabe, isso aí é controle nosso. O que é que acontece? Isso é um problema de concepção do sistema. Itabuna hoje não tem um terminal central, não tem um terminal de transbordo. Então o que é que acontece? Todas as linhas, elas são linhas radiais, elas saem de um bairro a outro bairro. Isso demanda bastante tempo. Então perceba que se eu tivesse ônibus, vou dar um exemplo simples, eu tenho ônibus que sai do São Caetano, corta a cidade inteira e vai para Ferradas. Esse ônibus leva 2 horas de percurso, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Se eu só tenho um ônibus nessa linha, eu só vou ter ônibus de hora em hora, certo? Se o sistema de Itabuna tivesse um terminal central, por exemplo, e esse carro, em vez de sair de São Caetano, em vez de ir até Ferradas, ele viesse até o centro comercial, essa viagem seria dividida pela metade. Esse mesmo carro ia em 30 minutos e voltava em 30 minutos, certo? Então eu teria um carro de 30 e 30 minutos naquela linha. Eu reduziria o tempo de percurso pela metade, certo? Iria ter o inconveniente de uma pessoa fazer o transbordo, né? Ter que sair de um carro e entrar em outro, mas o tempo ganharia-se muito tempo de espera. A sensação que se tem é que tem atraso, porque há uma demora excessiva nas linhas, mas efetivamente nós não temos atraso. Nosso índice de cumprimento de viagem é acima dos 99%. O que tem é um tempo de espera nos ônibus. Eu queria até citar um exemplo que aconteceu comigo. No momento eu estava no ponto de ônibus na Praça Camacan, fazendo um acompanhamento, e eu ouvi uma senhora reclamar que o ônibus dela já tinha 30 minutos, que ela já tinha 30 minutos esperando, e que aquilo era um absurdo, e ninguém dava nenhuma providência, e não sei o que, tal. E com razão reclamando, porque esperar 30 minutos realmente é muito tempo. Eu ouvindo a reclamação, eu chamei o fiscal nosso, procurei saber dela qual o destino dela. Ela disse o destino lá, não me recordo aqui agora. E o fiscal disse, o carro dessa linha, ele passa de 40 em 40 minutos, então, portanto, o carro não está atrasado. A reclamação dela era pertinente porque ela já estava 30 minutos esperando, mas não tinha carro atrasado, porque naquele destino que ela queria, o carro passava de 40 em 40 minutos. Então, isso tem a ver com a concepção do sistema. Hoje, o modelo que está formatado para Itabuna tem carros saindo de cada bairro para os outros bairros, e isso demanda um tempo maior. Se a gente tivesse um terminal central, a gente não precisaria atravessar a cidade inteira para ligar um bairro ao outro, né? Infelizmente, isso demanda um tempo maior. Isso está previsto na licitação que vai acontecer, de ter um terminal central. Isso com certeza a gente vai poder atender melhor a população com relação a isso. A próxima pergunta foi sobre a tarifa, em relação à qualidade a qualidade de serviço em relação ao custo da tarifa, custo-benefício. Se era baixo, razoável ou alto. Novamente, a população falou que era muito alto, boa parte falou. Aí é o que nós já havíamos comentado. Infelizmente, o fato de ser um transporte público já dá a ideia que teria que ser de graça, né? Quando na verdade não é. O transporte público é prestado por uma empresa privada e a remuneração da empresa é feita através de uma tarifa. É diferente, por exemplo, do lixo, do recolhimento do lixo. O lixo é feito, a limpeza pública é feita através de uma empresa privada, só que tem um contrato com a prefeitura e a prefeitura faz uma remuneração mensal para essa empresa, diferentemente do ônibus, né? O ônibus, a prefeitura não paga nada, quem paga é o usuário, e essa remuneração é feita na conta prestação do serviço. Com relação a isso, já traz uma sensação, né, de despesa, de custo, de gasto diariamente. Então isso prejudica essa relação entre o usuário e o transporte. Com relação ao valor, vocês podem acrescentar na pesquisa de vocês aí, pesquisar a nível Brasil, inclusive, dois itens. Primeiro, cidades do porte de Itabuna, acima de 200 mil habitantes, quanto é que custa a tarifa? Atrelado à tarifa, que não pode ser só o valor da tarifa, você tem que olhar a questão do índice de gratuidade, né? Itabuna hoje
Só tem 2 cidades no Brasil que têm uma gratuidade maior que Itabuna. É uma cidade no Rio Grande do Sul e uma cidade no interior de Minas, que está acima de 40%. Itabuna está em torno de 40%. Então, isso também prejudica demais o valor da tarifa, né? Porque se todo mundo pagasse, a gente teria com certeza um valor menor. Outro problema crítico em Itabuna, que a gente não consegue, que não percebe isso em outras cidades com tanta incidência que percebe em Itabuna, é o uso indevido do benefício. Qualquer ponto de ônibus que vocês pararem, seria interessante que vocês acrescentassem na pesquisa de vocês. Vocês podem parar aqui de manhã no ponto do Pati, vocês podem parar no Centro Comercial, Praça da Califórnia, Praça Camacan, e vocês vão perceber o volume de pessoas vendendo indevidamente o benefício. Isso é crime, isso é falsidade ideológica, isso é crime. Mas infelizmente, e é um crime cometido por quem está vendendo e por quem está comprando. Mas infelizmente, a gente reclama do governo, mas a gente não faz a nossa parte, né? E isso acaba acarretando na tarifa como um todo, né? Acaba todo mundo pagando o preço da tarifa. Porque se todo mundo pagasse, a tarifa consequentemente seria menor. É o exemplo que eu dei. Tarifa de ônibus, ela é calculada um exemplo bem simplório, igual a uma tarifa de uma taxa de condomínio. Quanto mais gente paga, menor é a tarifa. Quanto menos gente paga, maior é a tarifa. A última pergunta foi sobre... a gente perguntou se a pessoa já tinha sido vítima de um constrangimento ou violência no transporte público. Esse número foi muito baixo. Pouquíssimas pessoas falaram que foram vítimas de alguma coisa. E as que foram mais entre os passageiros mesmo, questão da mulher. Mas algumas falaram sobre os motoristas, que eles puxavam o carro enquanto ainda tinha gente subindo, principalmente idosos, grávidas e deficientes. Eu já presenciei uma colega nossa que tem um problema na perna, e ela estava descendo do ônibus, e antes dela descer, o motorista puxou, ela ficou preso. Enfim, o que o senhor acha disso? Nós transportamos em torno de 1.500.000 pessoas por mês, né? Logicamente só uma pessoa pega o ônibus várias vezes, né? Mas assim, pessoas, o serviço é usado por mais de 1,5 milhão de pessoas todos os meses. O índice de ocorrência que a gente tem com relação a isso, avaliando o universo de 1,5 milhão de pessoas, realmente é baixo. O nosso intuito é que não tivesse nenhuma ocorrência. Mas infelizmente, em se tratando de uma frota de quase 100 veículos operando, com mais de 800 funcionários, se você somar as duas empresas, é possível que em algum momento aconteça alguma ocorrência, algum acidente. O que a gente pede quando a gente escuta alguma coisa sobre isso? A gente pede que a gente seja informado, porque desde o primeiro dia que o profissional começa a trabalhar conosco, até o último dia, ele é orientado mensalmente, reciclado, e é repassado para ele todas as orientações: como atender o cliente, como operar com segurança, né? Mas infelizmente, que a gente já comentou algumas vezes, no universo aí, no nosso caso aqui da Rio Cachoeira, 400, mais 400 estão na São Miguel, no meio de 800 profissionais, alguns podem cometer algum deslize. Tem casos que é acidente, tem casos que é por falta de cuidado, e a gente pede que a gente seja comunicado para a gente poder identificar e conversar com esse profissional, né, e tentar identificar o que está acontecendo para a gente poder reciclar e ver o que está acontecendo, não tem mais interesse em trabalhar na empresa, entendeu? Mas a nossa preocupação e o nosso intuito é que esse índice seja zero, né? A gente quer que os clientes nossos sejam tratados com dignidade, com respeito, né? Independente de ser idoso e não estar pagando, ou de ser um pagante que paga a tarifa cheia, independente disso, certo? Obrigado.